Glória a Deus, né? Boa noite, a paz do Senhor a todos e todas. Que nós tenhamos mais um culto abençoado. Né? Que o Senhor, Ele venha e nos encha com a Tua presença, com o Teu amor. E que Ele nos faça lembrar, né? Que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. E que os nossos sonhos voltem a queimar nos nossos corações. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, abençoando e agradecendo por esse culto maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Só colocar um fundo musical aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Só colocando um fundo aqui. Glória a Deus. Amém. Quantos aí estão felizes com o Senhor? Pai amado, Pai querido. Nós entramos, Pai, neste momento, na Tua presença, para Te agradecer. E para Te honrar, Pai. Nós Te entregamos, Pai, e consagramos esse culto a Ti. Espírito Santo de Deus, nos visite agora, nos traga a Tua presença, nos traga todo o Teu amor. Vá de encontro, Pai, a cada uma dessas pessoas que aqui tem se dedicado o seu tempo para aprender mais de Ti, para receber mais de Ti. O Senhor tem falado comigo essa semana que quanto mais nós nos afastarmos das coisas do mundo, quanto mais nós nos afastarmos daquilo que não agrada o seu coração, mais próximo de Ti, mais graça e mais presença nós vamos receber. E assim nós faremos hoje, Pai, mais um dia. Nós deixaremos todas as distrações de lado, todos os problemas. Eu não sei qual problema você tem, mas hoje é dia de entregar esse problema. Desapegue dele por esse tempo aqui, entregue ao Senhor, compartilhe com o Senhor. Esse culto é uma oportunidade de nós irmos para a intimidade com o Senhor, nos aproximar mais da graça e carregar mais a presença dele conosco. Senhor, nos enche de humildade, nos faz o tempo todo lembrar que nada seremos sem Ti, que nada seremos sem a Sua graça, sem a Sua presença. O que adianta nós termos tudo se não tivermos a Tua presença? Espírito Santo de Deus, cura feridas, traz milagres para aqueles que precisam. Senhor, nesse culto, Pai, nós Te rendemos graça, nós queremos Te pedir, nos conforte com Tua presença, nos conforte com Teu amor, traga renovo, Pai, traga renovo para aqueles que têm pensado em desistir em meio a tanta turbulência, em tanta dificuldade, e faça cada um entender que se nós estamos Te buscando, e mesmo assim estamos passando por dificuldades, é porque o Senhor tem permitido para que nós possamos crescer,
para que nós possamos entender em que nós devemos dar valor. Pai amado, nós declaramos que nós chamamos, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós queremos declarar o nosso amor nessa noite. Nós queremos te dizer, Pai, se for necessário a dor para nos aproximar mais de ti, nós aceitamos. E nós também te pedimos, Pai, derrama sobre nós tua graça, derrama sobre nós todas as tuas bênçãos, Pai. E cada um que está aqui essa noite, Pai, se apresente como Deus vivo na casa de cada um. Que cada um aqui senta a tua presença. Que cada um aqui entenda que nós estamos fazendo, nos dedicando à tua obra, é por algo maior. O nosso tempo aqui na terra é só uma passagem, mas é a tua face, é a glória que nós queremos. E que nós possamos deixar um legado de mulheres e homens que aceitaram uma transformação, que aceitaram uma mudança para te encher de orgulho. Senhor, aqueles que têm cometido pecados, Pai, tem misericórdia deles. Mostre para eles, Pai, que o pecado afasta da graça. Senhor, cura vícios nessa noite. Liberta, Pai, aqueles que ainda estão aprisionados em vícios, em pecados. Encha-nos com a unção de sabedoria, Pai. Para nós, Pai, sabermos lidar com as nossas emoções, lidar com o relacionamento, lidar com as pessoas do mundo, pessoas difíceis. Oh, Espírito Santo, nós queremos andar na contramão do diabo, porque no mesmo caminho dele nós não vamos andar, e se nós cruzar com o diabo é porque nós estamos indo no caminho certo. O diabo está indo para um lado e nós estamos indo para o outro, e nós vamos cruzar ele. E com a tua presença, nós vamos libertar, nós vamos abrir, Pai. Quebrar correntes nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós declaramos o nosso amor a ti. E nós não queremos menos que a tua presença por completo. Nessa noite, visita cada mulher que necessita da tua presença. Cada homem que necessita da tua presença. E aquela que ainda não entendeu que você, Pai, é o nosso único Salvador. Ao final desse culto, essa mulher vai entender que ela fez a escolha certa de vir para esse culto de hoje. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te amamos. Amém? Agora nós vamos honrar o Senhor, louvar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém? E eu sempre gosto de falar do dízimo de oferta de uma forma bem simples. Nós que somos conhecedores da palavra, seguidores de Jesus, filhos de Deus, sabemos que temos que escolher, sim, um altar correto, um altar que honra tudo aquilo que é depositado sobre ele.
E eu separei 3 pontos simples que fala sobre o dízimo e oferta. Primeiro ponto, a palavra de Deus nos ensina que o dízimo é um ato de obediência. O dízimo não é uma invenção humana ou uma invenção da igreja, mas um princípio estabelecido por Deus para o sustento da obra e abençoar o povo. O dízimo e oferta na igreja, ele serve para isso, para abençoar pessoas e para sustentar a obra de Deus. Segundo ponto, o dízimo revela o nosso coração. Jesus disse em Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando dizimamos, mostramos que o nosso coração confia em Deus e não no dinheiro. More. É uma forma de dizer, Senhor, tudo vem de ti. E eu reconheço isso. A irmã que estiver com o microfone aí, atenção, por favor. Deus abençoe, tá? Terceiro ponto, dízimo ativa promessas. Em Malaquias, Deus diz assim, fareis prova de mim. É o único lugar da Bíblia onde Deus nos convida a testá-lo. É nessa passagem de Malaquias falando do dízimo de oferta. O Senhor, Ele prometeu abrir janelas do céu, repreender o devorador e trazer provisão que nós necessitamos. Agora há pouco a pastora falou, pastor, você pode falar do dízimo? Eu disse sim, com certeza, eis-me aqui, estou pronto. E fazia microfone, por favor. Precisa fechar o microfone de alguém aí. Dani, vai fechando os microfones, por favor, para a gente não se perder aqui. Deus abençoe. Então, hoje eu tive mais um testemunho sobre a oferta. Nós estamos chegando com a conferência e eu fico muito preocupado, né? Eu sou ali um líder, um servo na parte ali da mídia, das filmagens, das lives. E cada dia eu me dedico muito em trazer uma live com muita qualidade. Ainda sou eu que fico ali, eu conduzo ali para chegar uma imagem boa na casa de vocês, um áudio bom. E nós precisamos realmente de uma câmera nova para não pegar só um ângulo, que às vezes a pastora vai ministrar alguém e a gente não consegue mudar o ângulo ali, né? Isso é uma igreja próspera. Essa igreja está crescendo muito. Muitas pessoas estão entendendo o princípio do dízimo e da oferta e têm reconhecido que esse altar é um altar santo. Então, hoje surgiu a necessidade, né, de comprar uma câmera com uma lente. E essas coisas não são baratas, né? Essas coisas não são baratas. Nós fazemos as coisas na nossa igreja com excelência. Às vezes, sim, nós vamos deixar de fazer na nossa casa, mas na igreja não. Eu permito que na minha casa, às vezes, queime uma luz, mas na igreja eu não aceito. Lá é a casa do Senhor e eu faço com excelência. Quem me conhece, quem já veio na conferência, quem está presente no culto, sabe quanto eu gosto de fazer para o Senhor com excelência. É a casa dele. Então eu faço realmente com excelência. Então eu falei, pastor, nós vamos comprar a melhor. Nós vamos comprar a melhor câmera para transmissão do culto online agora. Então nós fomos pesquisar as câmeras e essa câmera é um valor muito alto para a nossa realidade, mas não para a realidade do Senhor. E eu falei para a pastora, olha, nós vamos precisar de um cartão de crédito. Ela disse, olha, não tenho cartão de crédito agora, a igreja não tem para
para poder comprar a câmera. Eu falei para ela, não, eu tenho um cartão que eu uso para comprar de um fornecedor. Eu gosto sempre até de dar nome, né? Chama Marfrios. Eu compro mussarela do restaurante, compro várias coisas nesse cartão. E eu tinha nesse cartão o valor da câmera. Eu falei para ela, amor, eu vou usar o cartão do restaurante. Eu vou comprar. E aí a igreja vai pagando as parcelinhas por mês. Ia parcelar em 12 vezes. E quando eu decido ofertar aquele cartão que para o meu, se eu fosse pensar, eu falo, meu Deus, mas sexta-feira eu tenho que pagar, eu tenho que usar esse cartão para pagar os frios que vai chegar no restaurante. Mas o Senhor nem me deixou pensar nisso. Entrei, fiz a compra, pagamos, a irmã Ana Andréia vai buscar, que nós compramos numa loja em Campinas, nós compramos numa autorizada da Sony, né? Porque a gente tem que fazer com excelência até na compra. 2 anos de garantia na nossa câmara. Essa câmara não é minha, é de vocês, é da igreja, do Senhor. Então, a irmã Ana Andréia vai amanhã buscar, já vai trazer. Nessa conferência, já vão ver uma imagem melhor ainda sendo transmitida para vocês. Nós vamos sim transmitir a conferência, a gente só não transmite a hora da libertação, né, em respeito a todos que estão ali, mas nós vamos ter, vocês fiquem ligados, a conferência, nós vamos ter bastante transmissão lá no YouTube da pastora. Então eu decido usar o meu cartão de crédito, com o coração cheio de gratidão. E aí eu uso o meu cartão de crédito, acabo com todo o limite dele. Tinha R$18.200. Eu usei 100%. E aí agora era 5h45, eu estava indo para buscar as crianças, Rodrigo, que é meu gerente do Santander, ele me ligou. Ele falou, Neto, eu tenho uma boa notícia para você. Eu liberei para você 2 cartões de crédito. Um cartão de 20 mil e outro cartão de 10 mil para cada restaurante. Eu falei, amém, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi que a minha obediência tem chamado a tua atenção. E eu estou apaixonado em chamar a atenção do Senhor. Nós estamos fazendo um jejum, né, maravilhoso. É a primeira vez que eu decido fazer um jejum só de água tão longo, né? E eu creio que nesses dias que nós estamos só na água, aí nós vamos atrair a atenção do Senhor. Nós vamos chamar a atenção dele. A igreja vai chamar a atenção dele. E a glória dele vai descer naquele lugar. Eu sinto que essa conferência, como todas são maravilhosas, mas que algo grandioso o Senhor vai fazer. Então você que não pôde, né, vir nessa, fique ligado online, porque a presença, ela vai invadir, ela vai atravessar a tela do celular, vai atravessar a tela da câmera, e ela vai te encontrar na sua casa. Então aproveite a oportunidade. Se tem alguém que ainda não conhece esse Deus que nós servimos, põe ela para assistir. Aquele marido que está no mais ou menos, né? Não sabe se vai, não sabe se fica naquilo, chama ele, fala, amor, vamos participar comigo. Vai ser muita, muita bênção. Então eu quero que você entenda que quando você honra o Senhor com seu dízimo e oferta, você atrai a atenção do Senhor. Você diz para ele, Pai, eu não irei. Esse pecado eu não vou cometer. Porque quando nós não cumprimos aquilo que está escrito na palavra, nós estamos pecando contra o Senhor e nós não devemos fazer isso. O pecado nos afasta. Então, se você está em pecado, se arrependa. Se você está pecando no dízimo, se arrependa. Diga, Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo por, muitas das vezes,
ter sonegado o que é do Senhor, né? Porque o pecado nos afasta, mas o arrependimento nos aproxima do Senhor. Então, faça o seu dízimo hoje, oferta, em gratidão ao Senhor, em gratidão a tudo que Ele tem feito na vida do Aviva, na vida da nossa pastora, na vida do pastor, de todos os diáconos, de todos que têm servido, dos nossos voluntários. Vocês que às vezes não vêm fisicamente, vocês conheceram os nossos voluntários. Meu Deus, eles me constrangem. Eu chego naquela igreja, aquela igreja está limpinha, está cheirosa, os banheiros estão lavados. Esses voluntários que às vezes deixam de fazer ganhar dinheiro deles para poder estar ali. Mulheres que desmarcam salão, desmarcam cliente para poder cuidar da igreja. Essa oferta, ela é constrangedora para nós, que olhamos e falamos, meu Deus, mas ela chama a atenção do Senhor. Não é só a oferta financeira que chama a atenção do Senhor, longe disso. O seu amor, o seu servir chama a atenção do Senhor. Então vamos juntos nessa noite, chamar a atenção do Senhor, cumprir com aquilo que está escrito, fazer o nosso dízimo, nossa oferta, em honra ao Senhor, crendo que Ele pode abrir as janelas dos céus para nós, que Ele pode repreender o devorador e que Ele pode trazer provisão aonde tem faltado. Amém? Deus abençoe. Convidar a irmã Dani, diaconisa Daniele, né? Casada com o irmão Alan, eu amo demais. Casal abençoado. Que Deus te abençoe, tá? Nós temos acompanhado toda a sua dedicação, todo o seu servir, né? Quanto você tem honrado esse ministério. E que o Senhor, Ele te use grandemente nessa noite, que você seja usado para ministrar uma ministração genuína no coração de todos que decidiram se dedicar. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Obrigada, pastor, Deus abençoe. Deixei essa imagem aqui ainda para vocês colocarem atenção, porque a gente vai falar, olhem como Deus fala. Ele já linka uma coisa para a outra. Olhem para essa imagem, tá? A gente vai falar muito disso. E, irmãos, cuidado com o microfone. Aqui embaixo tem um microfoninho. Clica em cima todo mundo aqui, porque acaba afetando o áudio da chamada, tá? Vou parar de compartilhar essa tela aqui. Todos desliguem o microfone. Tirem todas as distrações. Esse tempo é muito precioso do Senhor para você. Ele vai falar muito com você. Você não está aqui à toa. Você não está aqui de casa. Inclusive, hoje é dia 11 de junho. Quase dia dos namorados, né? Quem lembra disso? E chega essa época, o inimigo, ele acaba deixando muita gente entristecida, principalmente para quem está solteira, para quem está esperando há muito tempo. Só que eu não sei se vocês lembram, ou quem estava aqui exatamente nesse mesmo culto, há exato 1 ano atrás, no dia 12/6, eu ministrei aqui, nesse mesmo lugar, sobre como esperar em Deus. E o pastor, ele fez a abertura falando do meu sentimento. Irmã, então, oi. Quero só pedir perdão a todos aqui, tá? O pessoal que monitora a igreja me ligou, que tinha alguém lá, então quero pedir perdão a todos os irmãos que eles ligaram aqui e eu saí, tá? Deus abençoe. Deus te abençoe, tá? Amém. Então, exatamente há 1 ano atrás, nessa mesma data, eu estava aqui
ministrando e ensinando sobre como esperar em Deus. Só que eu também estava esperando. Eu não tinha ideia, gente, de quem seria, quando seria, como seria. Eu apenas cria. Quem estava aqui? Levanta a mão nesse dia do ano passado. Olhem a coincidência. E o Senhor me deu essa palavra há mais ou menos um mês atrás. Então, para confirmar o quanto Deus vai falar com você nessa noite. No domingo passado, sem o pastor saber absolutamente nada, porque sempre fica nos blocos de anotação. Ele ministrou sobre resgatar os sonhos, sobre voltar a acreditar em você. E aí eu pedi a confirmação dele. Senhor, já tem um mês, é para eu ministrar esse tema nessa noite? Aí eu abri a Bíblia e veio na passagem de Mateus 9:24. Quem conhece essa passagem da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo? Também está nos outros evangelhos, tá? Marcos 5, Lucas 8. Então, eu estou aqui hoje como testemunha viva de Deus, não apenas para mostrar para vocês que ele cumpre o que ele fala. E ele não só cumpre, como ele capricha nos detalhes quando nós confiamos nele. O tempo que eu esperei não apagou meus sonhos, não matou os meus sonhos. Muito pelo contrário, ele preparou nesse tempo, me estruturou para eu receber um sonho e aquilo que ele me prometeu. E se ele fez isso comigo, ele vai fazer com você também. Então, se tem alguém precisando dessa palavra, que você sabe que precisa exatamente desse tema, encaminhe esse link agora. Porque Deus vai falar muito sobre isso, tá? E hoje Jesus, ele vai entrar na tua casa e vai ressuscitar o que você achou que tinha morrido. Amém? Vou compartilhar com vocês. Para quem é mais visual e gosta de acompanhar, já sabem que eu trago a apresentação aqui do PDF. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Seus sonhos não morreram. Deus os escondeu como uma semente. Por isso que eu falei, prestem atenção naquela imagem. Porque por outra coincidência, Deus já estava falando desde o começo. Às vezes, tudo que você orou, esperou, sonhou, simplesmente foi enterrado. Quem está se identificando com isso? E eu não falo só no âmbito por ser de esperar em Deus como um marido, como uma esposa, por ser dia dos namorados amanhã, né? Mas por qualquer sonho que você tenha. Deus te deu uma palavra, te deu uma promessa. Se Deus manteve um sonho no seu coração, é porque ele deseja realizar. Porque Deus, em várias passagens na Bíblia, ele fala que ele coloca e tira. Então, ele pode tirar uma coisa do coração se você se abrir e falar, Senhor, me alinha com os teus planos. Então, agora, logo no comecinho, eu quero que você abra as mãos assim e fale, Senhor, alinha os meus sonhos com os teus. Porque ainda nessa noite, por essa decisão que você tomou de alinhar, Deus, ele vai fazer com que os seus sonhos ressuscitem. E se tirar algo do seu caminho, não olhe para trás, porque tudo que Deus dá é infinitamente melhor. Você precisa confiar nele. E depois que chega o melhor, obrigada, Senhor, por não ter me escutado. Mas aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Amém? Então, hoje é dia de olhar lá, essa sementinha que está lá embaixo da terra, no escuro, sem enxergar nada, apertada e parecendo que estava morta. Mas ela não está morta. Ela estava esperando o tempo de germinar. O Senhor não enterra para encerrar. Ele enterra para germinar. E olha, em João 12:24, esse versículo é muito forte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá o fruto. Por isso que a gente está comparando hoje, como o Senhor disse, os nossos sonhos como uma semente. E as sementes, elas germinam no escuro. Elas germinam na pressão. Elas enfrentam o não enxergar nada. Não enfrentam a escuridão total e o apertamento que está ali. Mas para ela germinar, ela precisa romper. Então, o que você precisa romper hoje para que Deus germine os seus sonhos e eles nasçam? Aquilo que você acha que era o fim, era só uma fase. Era só Deus testando a sua fé. Seus sonhos não morreram. Eles estão no solo certo. E é onde Deus plantou, ele vai fazer crescer e vai frutificar. Amém? Olha em Abacuque 2:3. A visão ainda está para o tempo determinado. Porque tudo tem um tempo determinado aqui na Terra. Assim a palavra do Senhor diz. E o que Deus te prometeu não vai acontecer fora do tempo, irmão e irmã.
confiem nele. A fé, o significado da fé é crer sem ver. Então, é quando você não está vendo mesmo, é que Deus está testando a sua fé. E é pela sua fé que os seus milagres vão acontecer. Exatamente pela sua fé. Então, se ele te dá antes, você não estaria preparado e você poderia destruir seus sonhos. Tem alguma grávida aqui? Se tem uma mamãe grávida, acho que é um exemplo de maior ansiedade, né? Para ver o seu sonho, ver o seu filho. E se você tiver pressa e tirar esse filho com 4 ou 5 meses, o que vai acontecer? Você vai matar o seu sonho. Então, não queira ver e pegar na mão se ele ainda não estiver pronto. Você não estiver pronto. Quando a mulher ela está em gestação, ela também está sendo preparada. Não é só o bebê que está sendo ali gerado e preparado para nascer. Deus também está renascendo uma mulher como mãe. Então, na hora que a promessa estiver pronta e a pessoa estiver pronta, aquilo vai nascer. Então, vamos lá, ó. Se o grão de trigo cair na terra e morrer, aqui o morrer é apotinesco, vem do grego, que significa morrer para si mesmo, renunciar ao controle. Meu Deus do céu. Essa palavrinha que está aqui nessa passagem, morrer, não é morrer, é só morrer para si mesmo, é renunciar ao seu controle. Então, se o seu sonho cair na terra, ele precisa morrer, senão ele não vai germinar. Então, se você quer, se você deseja algo, o Senhor já te entregou uma palavra de alguma forma, diretamente para você, por um profeta, saiba que você precisa morrer para si mesmo, renunciar ao seu controle, confiar no tempo dele, na gestação dele, no preparo dele, porque só aí que vai germinar. E não sou eu que estou falando, tá a palavra aqui, ó, do original escrito. E a chave aqui espiritual disso daqui, às vezes, o que morre não é o sonho, é o seu controle sobre ele. E quando você fala assim, ó, tira o controle da minha mão e eu coloco na sua mão, Senhor, ele fala, agora eu vi. Então você precisa entregar. E aí o céu alinha. O tempo Cronos com o Kairos. Ele alinha o tempo divino com o tempo aqui da Terra. Porque Deus, ele tem um tempo diferente do nosso. Ele só vai fazer com que aquilo que foi liberado no céu, porque ele já falou para você que foi liberado, se concretize aqui quando você entrega, confia, e deixa ele preparar esse tempo certo de acontecer. Olhem só, tem muitos versículos aqui que é a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que está garantindo isso, tá? Então tem todas as passagens aqui, ó. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Isaías 55, 10, 11. Assim será a minha palavra, não voltará vazia. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, hoje nós estamos em um culto aqui, um ano depois, de como esperar em Deus, mas não só na parte sentimental, mas em todas as áreas da sua vida. Como esperar em Deus. Ele vai te dar tudo. Hoje a pastora falou, porque nós estamos em jejum, aqueles 3 dias só na água, né? Que Deus sustente. E ela falou, se é a vontade de Deus, ele dá graça. Graças a Deus, até o momento eu não estou sentindo a menor vontade de comer nada. Desde ontem, meio-dia. Então, se for da vontade de Deus, esse sonho que você tem, ele vai dar graça. Amém? Então, se você já viveu aquele momento que você acha que Deus não está falando, que parece que está em silêncio, quem aqui se identifica com isso agora? Então, está perguntando algo, pedindo algo para Deus, Deus não está me respondendo. Deus tem infinitas formas de falar, tá? Mas às vezes Deus silencia mesmo. E aí você começa a jejuar, você começa a clamar e Deus não está falando nada. Tem alguma coisa estranha, né? Porque no jejum a gente silencia toda a nossa mente, todas as vozes e abre o ouvido espiritual para escutar a voz de Deus. Então, se mesmo você, guerreando, jejuando, orando, Deus não está falando, é porque ele realmente silenciou. E sabem, quando Deus não está falando, ele está agindo. Repito, irmãos, quando Deus não está falando, é porque ele está agindo. E ele está testando a sua fé.
para que o seu milagre se torne muito maior do que você imaginava. Vamos ver. Essa foi a passagem, a palavra profética que o Senhor disse para vocês nessa noite. Se parece morte, mas foi Deus quem permitiu, então é apenas um sonho. Porque olhem lá, voltamos, no versículo que o Senhor deu. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Aqui está em Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos, eles tratam toda a história de Jesus pelos pontos de vista, mas com absolutamente nenhuma divergência. Palavra que dorme, que é do original grego, por quê? Quando a gente vai na transliteração, é a interpretação daquele original escrito. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, como esse daqui está nos evangelhos, depois de Jesus, o Novo Testamento, está em grego. Então, a palavra grega que dorme é essa palavra aqui. Kateodô, não sei falar grego, me perdoe. Estar adormecido, olhem só, dorme, tá? O que significa quando a gente vai para a transliteração do original da Bíblia. Estar adormecido por um tempo determinado, aguardando o momento de ser despertado. Uau, meu Deus! Ela não está morta, seus sonhos não estão mortos. Suas promessas não estão mortas, elas estão dormindo, esperando o tempo certo. E sabe o mais lindo de Deus estar no silêncio e você ter desistido? E você achar que Deus mudou os planos? E Deus diz que ele não muda os planos. Deus não é homem para que minta. Deus não muda os planos. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Como que a gente ousa, com a nossa pequenez, discutir com Deus? O Senhor não quer que eu seja feliz. O Senhor não quer que isso aconteça. O Senhor me prometeu e agora o Senhor não cumpre. Quantas vezes você falou isso já? Quantas vezes você diminuiu a sua fé e questionou a soberania de Deus? Deus não mudou a sua promessa. Ele colocou ali, ó, por um tempo para dormir, porque ali estava seguro. Como que é escondido um tesouro, gente? É embaixo da terra. Aleluia. Às vezes, se você ia duvidar, se você ia estragar porque você ia pegar antes do tempo, ou se o inimigo ia pegar, Deus escondeu o seu sonho embaixo da terra como um tesouro, como uma semente, até que você tivesse maturidade e preparo suficiente para recebê-la. E sustentar essa promessa, não destruir seu sonho. Seu sonho não está morto, ele está guardado por Deus como um tesouro muito precioso. Qual que é o caminho do mapa para você encontrar? Aonde está enterrado seu sonho? Aonde Deus plantou. Exatamente no lugar que ele plantou. Ele sabe quem ele precisa usar. Ele sabe o que ele precisa e como vai chegar esse sonho acontecer e essa promessa acontecer. Você só precisa confiar. Entregar é falar assim, ó. Toma, Senhor. E entregar. E não olhar para trás. Agora, se você falar assim, ó. Toma, Senhor, eu confio em ti. E aí Deus puxando, e não, peraí, só mais um pouquinho. Tó. Ou então você entregou e tá olhando, mas e aí, falta quanto tempo? Sabe aquelas crianças? Olhem só o que é falta de maturidade espiritual. É igual uma criança, quando tá numa viagem e pergunta de 5 em 5 minutos pros pais. Tá chegando? Mas onde a gente tá? Será que você não tá agindo assim com Deus, como uma criança? Um imaturo espiritual? Deus é teu pai. É teu pai. Confia nele. Entrega de verdade. Ninguém pegou o seu milagre. Isso é forte. Sabem na passagem? Lá nos evangelhos eu trouxe vocês no começo. Foi a revelação do Senhor. Jesus estava indo até a casa de Jairo para curar a filha dele que estava enferma. Então a filha dele estava doente. Lázaro correu, enfrentou tudo para que Jesus fosse na casa dele curar a filha dele. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Quem conhece essa passagem sabe. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, já tinha 12 anos. Ela correu na frente de todo mundo, ela foi mais rápida, tocou na veste e ela foi curada. Está lá em Mateus, ó. Eis que uma mulher tocou a orla de sua veste. Então, o que aconteceu? Ele estava esperando, Jesus estava indo lá para a casa dele para curar a filha dele, que estava muito enferma. A filha dele estava enferma.
Ele estava esperando o milagre da cura. Só que entrou alguém na frente dele, pegou o milagre antes dele. Não tem na passagem Jairo reclamando. Então, se você está esperando alguma coisa e você olha para o lado e você fala assim, ó, por que Deus abençoou essa pessoa e eu não? Por que para ela chegou mais rápido do que para mim? Essa pessoa roubou o meu sonho. Essa pessoa roubou a minha promessa. Você já pensou isso? Você já falou isso? Essa pessoa roubou a minha promessa. Por que o Senhor deixou? Ela não roubou a promessa. Sabe por quê? Porque Jairo estava esperando Jesus ir lá na casa dele para fazer um milagre de cura. Só que porque alguém entrou na frente dele, pegou um milagre na frente dele, o milagre dele que era desse tamanho, que era de cura, virou um milagre desse tamanho, que até hoje edifica a nossa vida. Virou um milagre de ressuscitar. Ela não foi só curada, ela foi ressuscitada. Deus está ampliando o seu milagre. Se você acha que alguém passou na sua frente e que ele cumpriu um plano na vida de outra pessoa e não cumpriu na sua. Amém? Deus está ampliando o seu milagre. Se você está esperando um sonho pequenininho, esperando um sonho e um milagre de cura, Deus tem o milagre da ressurreição. E isso é para edificar o nome dele. Seus sonhos estão dormindo, mas hoje Deus os chama pelo nome. Então levanta. Levanta. Assim como está em Mateus. A menina não está morta, mas dorme. Sabem quando Jesus estava chegando perto da casa de Jairo e a multidão falou para ele, não adianta mais o Senhor entrar. A menina está morta, não tem mais o que fazer. E ele falou, ela não está morta, ela dorme. Então pode muita gente hoje estar falando para você, isso não vai acontecer mais. Ou você pode estar pensando, isso não vai mais acontecer. Eu não vou mais receber isso. Eu não vou mais ganhar isso. Isso está morto. Não está morto, irmãos. Está dormindo, porque Deus está transformando aquilo que você pensava em um milagre muito maior. Então espera no Senhor. Espera no Senhor. Se você está olhando para os seus projetos, para as suas promessas, para o seu plano, para os seus planos e está falando isso, nossa, mas já passou muito tempo, nossa, mas está demorando muito. Ai, acho que Deus mudou os planos, que não vai mais acontecer. Não tem mais o que fazer. E aí, está impossível. Chegou num ponto de falar assim, está impossível. É aí que Deus entra. Por quê? Porque é tudo para edificar o nome dele. Se você conta seu testemunho pequenininho, vai edificar uma quantidade de pessoas. Mas se o seu milagre ele for enorme, a gente vê, nossa, meu Deus, uau, o que Deus fez, o quanto de mais pessoas vai edificar através do seu testemunho. Então, hoje, o Senhor entra no ambiente da sua promessa, do seu milagre. Ele expulsa os zombadores e todo mundo que está te desanimando. Expulsa o inimigo falando no seu ouvido com setas. Esquece. Desiste disso. Isso não vai acontecer. E o Senhor está declarando hoje, aí, no seu ambiente que ele plantou a semente, não está morto. Não está morto. Está dormindo. E hoje o Senhor fala, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Aleluia. O que o mundo decretou que era impossível para a sua vida, Jesus fala, em breve. Os sonhos que você talvez tenha enterrado por medo, por dor, por frustração, por impaciência, por ansiedade, Deus está desenterrando agora. Em nome de Jesus. Quem crê? Porque a fé é a sua chave para o milagre. Quando aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, ela falou, Senhor, me curou. Jesus olhou para ela e falou, Foi a sua fé que te curou. Em outras traduções, que te salvou. Foi a sua fé que te curou. Então, é a sua fé que vai fazer você receber o seu milagre. Essa é a chave dessa noite. É a sua fé. Nessa data aqui do ano passado, eu não tinha resposta. Porque Deus tinha me falado. Era um sonho que Deus tinha me falado. Que eu ia me casar, que eu ia ter a minha família. E sabem quantos anos eu tenho?
39, eu tinha 38. Eu tinha 38 anos e não era casada. Então, eu tinha todos os motivos do mundo para falar, eu não vou mais me casar, como muitas vezes eu tive essa fase. Por isso que eu tô aqui, falando para vocês isso, que eu tive esses momentos. Alguém passou na minha frente, pegou a minha bênção. Deus abençoa os outros, não a mim. Todo mundo casa, menos eu. O Senhor mudou os seus planos. O Senhor não quer que eu seja feliz? Eu tive esses momentos de fraqueza. Então, não sinta culpa, mas ressignifique esse momento. Enxergue por esse novo olhar que Deus está te dando nessa noite. Porque eu estava ministrando aqui sobre como esperar em Deus, mas só pela fé. Não sabia, não tinha ideia de quando seria, como seria. Tinha profecias, mas que a gente se baseia puramente pela fé. Eu sabia, né, quando chegaria o nome, mas mesmo sem ter recebido o meu sonho, sem estar com a minha promessa e meus sonhos em mão, eu estava aqui curando outras pessoas. E muita gente testemunhou que foi curado, que voltou a sonhar, que voltou a crer que Deus tinha a promessa, só que eu também não tinha. Não tinha realizado em mim ainda, aquilo não tinha se concretizado, mas eu já estava com tanta fé que eu estava já curando outras pessoas que precisavam disso. Porque eu não sabia, mas Deus sabia. Só que, logo em seguida, eu até postei. Foi um post assim, ó. Eu estou tão escondida no coração de Deus que alguém, para me encontrar, vai ter que procurar lá. E foi assim que o Alan me encontrou. Porque em um ano eu não só conheci o meu marido, eu me casei. Estou feliz, ter realizada. E com certeza muito melhor daquilo que eu planejava. Há anos atrás, quando eu não estava pronta para receber a minha promessa. Você não precisa estar no pódio da vitória. Eu consegui, eu venci, eu ganhei. Para ser essa voz profética para as pessoas, você só precisa ser fiel no processo. No processo. E sabem o que é fidelidade? Lá no original grego, é pistis, que é igual a fé. Então, a mesma tradução para a palavra fidelidade do original da escrita é fé. Então, a fé é a chave para o seu milagre. Então, se a sua fé estava mortinha, estava murcha, estava sem água, a palavra que é o Espírito Santo de Deus. Então, pega essa fé que estava sequinha e murcha, hoje hidrata ela com a presença do Espírito Santo. E encharque essa semente de novo, porque ela vai germinar. Glória a Deus. Volte a sonhar, meus irmãos. Deus te trouxe aqui nessa noite. E se você tem esse sonho adormecido, eu te convido, junto com o Espírito Santo, porque nada do que eu estou falando aqui veio direto do meu coração, veio direto do coração de Deus. Foi Ele quem pediu para falar, Ele que me ensinou, me direcionou, ministrou, porque Ele queria falar com você nessa noite. E Deus, Ele não quer, nessa noite, só te chamar para voltar a sonhar. Qual é o tema dessa ministração? É porque Jairo, dessa passagem, ele era muito respeitado lá na época. Ele era um líder da sinagoga, né? Mas no dia da dor, e que ele precisou, ele fez o quê? Deixou o orgulho dele de lado. Ele saiu da posição de líder, de honra, se diminuiu, se humilhou e correu na multidão atrás de Jesus. E mesmo quando outra pessoa pegou o milagre na frente dele, mesmo quando parecia que não ia mais dar tempo, que a menina não vivia mais, estava morta, não adiantava Jesus ir lá. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele convidou Jesus para entrar na casa dele. Olhem lá, Mateus 9:19. E Jesus foi com ele. Lucas 8:51. E tendo chegado à casa. Então Jesus entrou na casa de Jairo, porque ele creu e ele convidou Jesus para entrar na casa dele. Então, às vezes, está faltando isso na sua vida. Porque você está frequentando igreja, você está estudando a Bíblia, você está em grupos de estudo, você até está orando, mas de fato você convidou Jesus para entrar na sua casa? Aí como que você sabe? Só me responder sendo sincera. Como está a sua casa hoje?
Sua casa está em paz? Sua casa está cheia da presença de Deus? Ou ela está desorganizada, com violência, com agressividade, com feridas, com silêncio, com distâncias, com vícios, com brigas, com frieza espiritual? Jesus está na sua casa? E a sua casa pode ser aí na sua casa, pode ser no seu coração, a morada dele, nos seus projetos, porque entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E quando você entrega algo para Deus e coloca e confia no Senhor, ele vai tomar conta do resto. Então, o que está precisando hoje que você convide Jesus para entrar? O que está precisando? Você consegue me responder essa noite? Porque quando você convidar Jesus e ele entrar, aquilo que parecia amor se levanta. Então, hoje o Senhor te chama para ter essa fé, esse posicionamento, mesmo quando parece demorado. E se você acha que Jesus não está na sua vida, se você nunca aceitou ele, se você nunca consagrou o seu sonho, o seu negócio, o seu relacionamento, a sua casa, a sua família, o seu contrato, o seu projeto, se você não colocou e entregou, não convidou Jesus para entrar, levanta a mão nessa noite. Você precisa aceitar ele na sua vida. Ou se você precisa colocar ele nesse projeto e nesse sonho, isso que você está esperando, que se realize. Apocalipse 3:20 fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Qual é a casa da sua vida hoje que precisa colocar Jesus e convidar ele para entrar? Temos alguém aqui que nunca aceitou Jesus? Temos? Ninguém? Todos têm Jesus em casa? Se você tem vergonha e nunca aceitou Jesus e você quer aceitar Jesus, ou se você percebeu que você já aceitou Jesus, mas no fato não tinha convidado ele para entrar na sua casa, ou se você não colocou Jesus em alguma casa sua, em alguma área da sua vida, você vai repetir isso aqui em voz alta, no mundo espiritual ouvir, tá? E você vai declarar assim, como está escrito aqui, ó: Senhor Jesus, entra na minha casa, toma o teu lugar. Não quero mais viver com a porta entreaberta. Hoje eu te convido por inteiro. Ressuscita tudo que está adormecido em mim. Declara em voz alta, irmão. A minha casa é tua. O meu projeto é teu. O meu casamento é teu. A minha família é tua. O meu dinheiro é teu. Meus tratos são teus. O meu coração é teu. A minha história, os meus sonhos, o meu futuro, tudo é teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você aceitou pela primeira vez, seja bem-vindo à família. Se Deus é o meu Pai e agora Deus é o teu Pai, nós somos irmãos. Então, bem-vindos à família. Nós somos irmãos em Cristo. Conte com a gente. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez e deseja receber uma oração, um acolhedor e um discipulador vai entrar em contato com você. Então, deixa aqui nas mensagens o seu nome e o seu telefone, o WhatsApp. Eu mesma, a profetisa Daniele, vou mandar uma mensagem para você se certificar que veio da igreja. Fica tranquilo. Qualquer outra mensagem que você receber, depois de hoje, que você colocar esse número aqui, e não for meu, tá minha foto e meu nome lá, você pode desconsiderar. Mas se for meu, você responde que eu vou te direcionar para um acolhedor, um discipulador. Tá? Não precisa fazer transferência de igreja, só para você receber uma oração, porque nós somos família, nós não gostamos de um título, nós somos irmãos e nós estamos aqui para te receber e para te ajudar no que você precisa.
tá? Então, seja muito bem-vindo. Estou aqui para agradecer. Agradecer por vocês terem escutado com o coração, como uma terra fértil. Uma terra fértil que vai cair essa semente, que já caiu esse conhecimento dessa noite, e vai germinar. Eu creio em nome de Jesus, porque essa ministração de hoje, ela não foi só um estudo que tem, tá? Foi a minha própria história, foi o meu testemunho. E vai ser a sua história, o seu testemunho, que também você vai contar para alguém. Depois que isso se concretizar aqui na terra, o que Deus já liberou no céu. Se você toma posse, você diga amém, porque Deus, ele capricha quando você não está vendo nada. É quando a sua fé está sendo apertada e moída, é que Deus está trabalhando. Então, feche os teus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Todos fechem os olhos. Abram as mãos em posição de receber. Senhor, eu apresento diante de Ti todas essas pessoas aqui hoje, Senhor. Elas não estão aqui por acaso. Os meus irmãos não estão aqui por acaso, Senhor. Se tem algum sonho, Pai, alguma promessa, algo que o Senhor entregou na vida deles, mas que está escuro, que eles deixaram morrer por falta de fé, por medo, de confiança em Ti. Ou se o Senhor colocou para dormir, para aumentar esse milagre, Senhor. Vai trazendo à mente agora, vai trazendo à tona, Senhor, aquilo que estava esquecido, guardado no fundo, no poço, guardado em uma gaveta, esquecido, abandonado, adormecido. Eu declaro hoje que o Senhor venha, Senhor, com a tua unção. Ressuscita esses sonhos hoje, Pai. Ressuscita essas promessas hoje, em nome de Jesus. Que eles sintam agora essa semente, Senhor, embaixo da terra, ganhando força em Ti, se conectando com o Senhor, Pai. E essa semente vai estar pronta agora. Agora ela vai estar pronta, Pai. Romper. E que eles tomem posse agora, segurando essa semente, esse sonho, esse projeto nas mãos. E o Senhor vai agora gritar, Talita Cumi. Levanta! E esse sonho se rompe agora, Senhor. Em nome de Jesus, ele rompe a terra escura, apertada, e sai para a luz. Esse sonho germinou hoje, em nome de Jesus. Tudo que estava esquecido, Senhor, paralisado, engavetado, vai à luz agora. Sopra, Espírito Santo, e traga à vida aquilo que parecia morto. Cada sementinha dessas enterradas, Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fé nessa noite, Senhor. Aumenta a confiança. Traz luz a tudo que estava escondido, Senhor. Não deixa nada mais nas trevas. Eu arranco a legalidade das trevas agora de roubo de semente, roubo de sonhos, roubo de promessa. E eu ligo agora. No nome de Jesus, eu declaro e profetizo. Os seus sonhos foram religados no céu. E a hora que você estiver pronto e pronta, o Senhor vai fazer com que você enxergue e dê a glória para o poder do nome dele. Em nome de Jesus, Deus não esqueceu dos seus sonhos, ele só está caprichando. Caprichando. Você decide crer de novo? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse fim de semana vai ser poderoso. Teremos a conferência viva. Quem que vai vir na conferência? Levanta a mão aqui para eu ver. Quem a gente se vê nesse sábado? Tá chegando. Eu acredito que ainda tem algumas vagas para a conferência. Então, se você quer no seu coração de viver um fim de semana sobrenatural na presença de Deus, é um fim de semana que vai ter uma imersão completa, para você esquecer tudo lá fora e você viver imerso no altar. Então, é um sábado inteiro de cura e libertação. Você vai ter um mapeamento completo, desde 10 gerações para cá. Tá? E no segundo dia, a hora que você estiver curada, para curar. E você estiver liberta, para libertar. Deus vai entrar com os dons dele. Ele vai ativar, você vai receber impartição de dons e tudo que faz parte do seu chamado, e ferramentas. Seu chamado é uma profissão do reino. Então, Deus vai te entregar as ferramentas. Ou ele já te entregou, mas estava lá guardadinho, porque você não estava pronto, você não estava curado para poder usar. Então, Deus vai ativar todos os dons que são necessários para o seu chamado no domingo. Você vai receber batismo com o Espírito Santo, quem nunca recebeu. Quem nunca foi batizado nas águas, tem batismo nas águas.
Gente, é lindo, é assim, é indescritível, é um romper mesmo, é um divisor de águas. Então, procurem lá o link na bio da pastora, tem lá do Simpla, e ver se ainda tem ingressos, porque acredito que estejam nos últimos, e a gente vai amar te receber aqui. Se seu coração queima, diga sim para o Senhor, porque se você dizer sim para Ele, você vai chamar a atenção dele, e Ele vai operar, porque Ele liberou no céu a sua vida nessa noite, nesse fim de semana. Ainda mais depois desse culto maravilhoso, né? Que você passou a crer mais. Eu creio em nome de Jesus. E eu quero que vocês me contem esses testemunhos depois. Me procurem de alguma forma lá na conferência, na igreja, no Instagram. Eu quero conhecer os testemunhos de vocês. Que depois dessa noite de hoje, o Senhor ressuscitou e germinou o seu sonho e a sua promessa. Ela foi concretizada aqui porque você creu e você tomou posse. Em nome de Jesus. Amém? Nós teremos agora um momento de cura física. A cura física é para enfermidades. Então, se você tem alguma enfermidade, alguém na sua casa está precisando desse milagre de cura, precisar ressuscitar também, nós cremos, vamos tomar posse, mas se você está precisando desse milagre de cura, eu vou colocar um louvor agora, e o tempo de louvor é só para ficar até o final do louvor. Quem precisa de da sala de oração, tá? Quem precisa de cura física, fica até o final do louvor. Você que não precisa de cura física, o Senhor abençoe nessa noite. Te dê paz, te dê sonhos proféticos. Continue operando tudo que Ele colocou de alimento nessa noite para você. Continue te nutrindo. Se você está em jejum, que os anjos do Senhor agora te encham com todas as vitaminas, minerais, energia necessária para seguir até o final do jejum que Ele colocou no seu coração. Continue firme e forte. Deus abençoe essa noite, Deus abençoe esse tempo poderoso que Deus vai romper em muitas áreas da sua vida. Esse jejum, ele está sendo para abrir sua visão espiritual. E Deus vai fazer muito pela sua entrega. Amém? O pastor está aí, ele quer encerrar o culto. Não? Amém. Então, Deus abençoe a todos. Quem precisa de cura física, fica até o final do louvor. E espero que tenham gostado e Deus tenha falado muito com vocês. Deus abençoe e até a próxima.